Ele existe sim no nosso país e sufoca a evolução da sociedade. É imbecil, nojento e crime. Vamos conversar sobre preconceito. O que é preconceito? Preconceito nada mais é que algo onde você condena uma atitude ou uma posição de alguém. Preconceito é quando a pessoa deixa de aceitar as diferenças das outras pessoas. Falta de informação. Eu acho que a pessoa é ignorante, né? Não entende as coisas, ou não passou por nada parecido assim que... Eu acho que a pessoa não sentiu isso ainda e daí tem o preconceito, entendeu? Você já sofreu preconceito? Não, eu não. Não? Olha, que eu me lembre, não, nunca sofri nenhum tipo de preconceito. E quem vai me ajudar a quebrar o tabu do preconceito é o advogado Leandro Skill. Doutor, o que realmente é preconceito pela lei? Olha, preconceito pela lei é definido em várias situações da nossa legislação, né? No caso da Constituição Federal, que é a lei que está acima de todas as outras na hierarquia, ela prevê, né, o repúdio ao preconceito em diversas situações, por exemplo, racismo, preconceito contra classes sociais menos favorecidas, né, até pessoas idosas, desse tipo de classes diferenciadas, né, ou algumas minorias, né. Na internet a gente lê sobre um preconceito que seria o benéfico, que seria uma proteção para a pessoa. Isso realmente existe ou não? Olha, isso realmente existe, né? A própria sociedade, ela possui os mecanismos próprios de regulação dos atos das pessoas, né? Então, em alguns casos, por exemplo, a gente pode citar um exemplo clássico aqui um pai tendo relação com a própria filha, sabe? Com o consentimento, né? Isso, se você pensar, para a sociedade, é um absurdo, né? É um absurdo e a sociedade tem um preconceito benéfico em repudiar esse tipo de comportamento. Mas, pela lei, isso não é crime. Então, acaba sendo um preconceito benéfico. Então, quais são os tipos de preconceitos que nós temos? Olha, temos preconceitos contra a raça, religião, classe social, como eu disse, contra idosos, no caso dos benéficos, né? Por exemplo, consumo de drogas, venda e tráfico de drogas, ou violência doméstica, né? Existem vários tipos de preconceitos. Falando sobre o preconceito racial, então, que foi o primeiro que o doutor falou. O que caracteriza realmente um preconceito racial e qual a punição para uma pessoa que o pratica? Olha, o preconceito racial, ele é um crime inafiançável, né? Imprescritível. Ou seja, ocorrendo o crime, pode demorar quanto tempo for, a pessoa tem o direito de se manifestar contra aquela atitude, né? E ele pode acontecer com relação à cor, região em que a pessoa é proveniente, né? Vários tipos de preconceito racial existem. E o preconceito contra a opção sexual da pessoa, qual que é a punição? Então, contra o preconceito de opção sexual, existe um projeto de lei em tramitação no Senado Federal que criminaliza a homofobia, né? Atualmente, nós temos algumas situações na legislação que cobrem esse tipo de comportamento, mas não é um tipo penal específico. O que a sociedade está se mobilizando hoje para buscar é um tipo penal específico para crimes de homofobia, tá? E assim, atualmente, os crimes contra pessoas de outras opções sexuais podem ser injúria, vão ser enquadrados em outras situações, por exemplo, uma lesão corporal ou até um homicídio, né? Doutor, esses crimes de preconceito, eles têm um julgamento diferenciado? Olha, o preconceito racial, como eu te disse, ele é imprescritível e inafiançável. Então ele tem um tratamento diferenciado. Uhum. Mas o julgamento em si, a tramitação da ação é a mesma tanto para esse tipo de crime como para os outros, né? A não ser no caso de crimes dolosos contra a vida,
que a pessoa vai ser submetida ao tribunal do júri. E se eu me sinto discriminado, qual que deve ser a minha atitude? A sua atitude deve ser procurar as autoridades, né? Comunicar o fato às autoridades, autoridade policial, o próprio Ministério Público, ou através de um advogado, né? O próprio advogado pode informar a ocorrência do crime ao Poder Judiciário. Muito obrigado, doutor. E não aceite o preconceito, reaja pela lei. quebratabu.com.br. Conheça mais a gente ou converse com a gente. Do contato @quebratabu, trazendo liberdade sem fronteiras para você. O preconceito ataca diretamente a diversidade. Ele nada mais é que uma atrofia social na tentativa de limitar todas as possibilidades humanas.